Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, hoje, pra começar tudo, eu quero pedir desculpas por eu não ter filmado, não ter postado nenhum vídeo nesse último mês que passou, porque, eu tive uns problemas com os vídeos que eu tinha feito. Mas agora eu tô aqui pra falar da minha segunda série de livros favorita, que é a série Divergente. É da Veronica Roth, americana, lá em Chicago. O primeiro livro foi lançado em 2011, o último em 2014. É uma série classificada como aventura, ação, ficção científica, distopia e eu considero como romance porque tem uma história de romance no meio. Bom, são 4 livros. Os livros são relativamente grandes, variam de 500 páginas, 400, por aí. Bom, a história é a seguinte. Depois de num futuro distópico, depois do mundo ser quase, da raça humana ser quase exterminada, a população que sobreviveu se instala em Chicago para tentar reconstruir a sociedade. Só que eles criam um sistema chamado sistema de facções para conseguir ordem nessa nova civilização, porque eles não querem mais uma guerra, claro que não querem, né? Quem quer guerra? Bom, eles criam esse sistema, que se chama sistema de facções, como eu já falei, onde as pessoas são divididas em 5 grupos. Esses 5 grupos são abnegação, que é onde ficam as pessoas que elas se importam apenas com os outros e não com si mesmas. Elas dão a vida pelos outros, elas não se olham no espelho, elas vivem praticamente na pobreza, resumindo. Na amizade ficam os amigos, os que são da paz, os que não querem guerra, os que cuidam da plantação, eles cuidam principalmente disso. Na erudição ficam os inteligentes, os que lidam com fatos, não ligam para hipóteses, apenas para fatos. Na audácia ficam os corajosos, os que são praticamente os policiais da cidade. Eles que, não têm medo de nada, eles fazem tudo por todo mundo, mas também são meio rebeldes e considerados loucos por outros. A franqueza, que é a última facção, que é onde ficam os verdadeiros, os que não mentem, os que fazem assim, eles são responsáveis pela justiça da cidade, porque eles falam a verdade, eles não podem falar mentiras. Bom, nessa história especificamente conta a história de uma menina chamada Beatrice Pryor, de 16 anos. Ela vive nesse sistema de facções. E que nesse sistema, quando você faz 16 anos, assim, você nasce numa facção. Por exemplo, ela nasceu na abnegação. Como ela nasceu na abnegação, ela vive na abnegação até os 16 anos. Quando ela fizer 16 anos, ela vai fazer um teste que vai definir, assim, que vai mostrar pra ela qual é a facção que ela pertence. No caso da Tris, ela tem um resultado raro, que, assim, é extremamente raro, quase ninguém tira esse resultado. É o resultado divergente, que quando a pessoa ela pertence a não uma, mas 2 ou mais facções. No caso dela, ela pertence à abnegação, erudição e audácia. Nesse caso, a pessoa, assim, ela tem livre e espontânea... Em todos os casos, ela tem livre e espontânea vontade para ir para a facção que ela quiser. Ela pode continuar da família dela, ou também pode mudar para outra, para qual ela quiser. Ela não tem, uma regra, ela não é impedida de fazer o que ela quer. Ela faz o que ela quiser e ponto final. A Tris descobre que ela é divergente, só que, ela tem uma paixão desde pequena pela audácia. Então ela resolve pra audácia. Só que a sociedade morre de medo dos divergentes, porque eles podem sobreviver a todos os soros que eles têm. Eles têm soro da morte, da memória, da verdade, da paz e do medo. Esses 5 soros, o divergente, ele normalmente, ou ele é imune a todos eles, ou a maior parte deles. Então ele pode fazer o que ele quiser, ele não obedece regras. Então a sociedade morre de medo deles, porque a sociedade pode fazer, assim, eles não podem fazer nada com eles, eles fazem o que eles quiserem. Então eles são caçados. E principalmente na audácia, se eles descobrem que você é divergente, eles te matam. É muito ruim. E aí a Tris vai pra lá, conhece um cara chamado 4, sim, o nome dele é 4. Como diz uma personagem, 1, 2 e 3 já estavam escolhidos. Bom, mas ela conhece ele e ele também é divergente.
Então eles se ajudam, ele ajuda ela a passar, porque, tipo assim, como ela passa pelas simulações sem sem estar, assim, como, ela passa, não passa inconsciente, ela passa consciente do que está acontecendo. Então ele ajuda ela a disfarçar isso, porque se souberem vão matar ela. E eles acabam descobrindo várias coisas, conspirações e várias coisas. Isso se passa, essa é a história do primeiro livro que se passa por 3 livros. O Divergente, o Insurgente, que é esse verdinho, e o Convergente, que é o vermelho. Esse daqui, que é o quarto livro, ele é menor, ele tem 200 e poucas páginas. E ele, assim, ele não é bem o quarto livro, ele, na verdade é o primeiro, porque ele conta a história do 4, o personagem 4, antes dele conhecer a Triss. E vale muito a pena ler ele, porque assim, tem detalhes, cenas narradas por ele, que você fica pensando, ai, mas como é que o 4 agiria? Como é que ele estaria pensando nesse momento? Você fica sabendo algumas coisas aqui nesse livro, o que é muito legal pra quem é fã. O bom é que, como tem 500 páginas os livros, é um livro, uma história que dá vontade de você continuar. Por exemplo, eu li os 4 livros em menos de 2 semanas, porque a história me deixou, assim, impaciente para saber o que ia acontecer e essas coisas. Bom, pra quem não sabe, pra quem não vive no cinema, só pode ser, porque, tipo assim, isso já tá no cinema há 3 anos. A série Divergente foi adaptada e virou um filme, que é estrelado pela atriz Shailene Woodley, que faz a Triss Pryor, e também pelo ator Theo James, que faz o 4. O filme não tem nada a ver com os 3 filmes, o Divergente, Insurgente e Convergente, que foram os que já lançaram. Eles não têm nada a ver com o livro. Eles são completamente diferentes, faltam muitos detalhes, mas são muito legais, é muito a pena ler. E ele também tem vários atores, assim, alguns menos conhecidos, outros mais conhecidos, mas é um filme muito legal, vale muito a pena ver, e o livro também é muito bom. Eu gosto muito porque mistura muitos assuntos diferentes e é uma história que dá vontade de você continuar, né? Aquela história que fica paradona, desde o começo já tem ação, eles já saem correndo. E é muito estranho, mas é uma história muito legal, vale muito a pena ler. Bom, eu espero que vocês gostem dessa série. Comenta aí embaixo se você gostou, se você leu, como é que você como é que você agiu com a história, o que que você achou, dúvidas, qualquer coisa. Comenta aí embaixo, dá um like aí no vídeo e se inscreve no canal, me acompanha que eu dessa vez eu pretendo fazer vídeo toda semana, eu pretendo não ficar com vários intervalos. E eu pretendo postar um vídeo semana que vem, já até sei do que, mas assim, esperando. Bom, um beijo e até lá. Tchau!